Quando nasce um ser humano, muitas prospecções podem ser feitas quanto ao seu futuro. O futuro será determinado naturalmente pela maneira como ele vai gerir suas próprias ações, mas será grandemente influenciado pelo ambiente ao redor. Sabe-se hoje também que muito do seu destino já está predisposto antes mesmo de seu nascimento. O genoma da criança traz codificadas no DNA dos seus 46 cromossomos as instruções que irão afetar não apenas sua estrutura, seu tamanho, sua cor e outros atributos físicos, como também sua inteligência, sua suscetibilidade a doenças, seu tempo de vida e até aspectos de seu comportamento. A grande meta do projeto Genoma Humano é ler e entender essas instruções. Em outra palavra, é nada menos que a busca do completo entendimento da base genética do Homo sapiens, incluindo a base genética das doenças. O propósito desse conhecimento objetivo seguinte é aplicar tecnologia para alterar, quando preciso, algumas das instruções, visando aperfeiçoar o ser humano e livrá-lo de doenças e outros fatores limitantes. Atualmente já foram mapeados 97% do código genético humano. Os genes, pedaços de moléculas de DNA, são apenas rascunhos ou uma receita tosca de como se fabricar o ser vivo. Decifrar o código genético é saber ler através de dezenas de milhares de genes que compõem o DNA humano. Uma tarefa que tem se mostrado gigantesca e demorada, mesmo para os cientistas de nossa época equipados com formidáveis computadores. Mas a célula, com sua sabedoria, lê, entende e segue a mensagem do DNA, como se isso fosse a mais trivial das tarefas. A vida. Um dia ensolarado, um simples amigo e um complexo relatório biológico. O projeto Genoma Humano é uma forma de exploração molecular do ser. Quase todas as nossas células, as dos músculos que nos permitem rir, as do cérebro que nos dão sentido de humor, as dos olhos que captam tudo, contém um conjunto complexo de todos os nossos genes, o genoma. Se pudéssemos viajar ao nosso interior, a uma célula, veríamos 23 pares de cromossomos em um núcleo. Cada cromossomo contém uma molécula de dupla hélice, o DNA. Se esticássemos todos os cromossomos, o DNA de uma só célula se estenderia a 1,5 metro de comprimento. Essa dupla hélice é formada por elementos básicos, chamados nucleotídeos, que contêm um alfabeto de 4 letras, as bases nitrogenadas. A sempre emparelha com um T, C sempre com G. 4 letras. Tais informações encontram-se em trechos do DNA denominados genes, que servirão de molde para a formação de moléculas mensageiras, os RNAs mensageiros. Os elementos básicos de cada RNA mensageiro e do DNA são as bases. As bases de um filamento do DNA especificam a ordem das bases de um novo filamento de RNA mensageiro. O DNA sempre permanece dentro do núcleo, enquanto o RNA mensageiro viaja em direção ao citoplasma. Lá, uma máquina de produção de proteínas chamada ribossomo lê o RNA mensageiro para criar uma proteína em particular. Cada 3 nucleotídeos de molécula de RNA mensageiro identifica um aminoácido, unidade formadora de proteína que será transportado por um outro tipo de RNA até o ribossomo, o chamado RNA transportador. As moléculas de RNA transportador auxiliam na tradução do código genético contido no DNA e no RNA mensageiro em questão, produzindo com isto uma proteína específica. As proteínas são as operárias. Algumas formam estruturas tais como tendões ou pelo. Outras percebem luz, sentem sabores, controlam reações químicas, levam mensagens entre as células e muito mais. Para nos entender do ponto de vista molecular, os cientistas leem 3 bilhões de letras que formam o DNA do genoma humano.
Os diferentes conjuntos de genes integram os complexos fatores ambientais para influenciar características como a nossa aparência, personalidade e risco de doenças, como o câncer ou problemas do coração. Uma maior compreensão de nossos genes, de como agem e interagem entre si e com o ambiente, nos ajudará a entender melhor a complexidade e a maravilha da vida.